Este é o podcast Arcai, um programa da Cátedra Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Cada episódio é dedicado a uma personagem que marcou a história do pensamento antigo. Olá, ouvintes! A personagem de hoje é Eumáquia de Pompeia e nossa convidada é a professora Marina Cavicchioli, da Universidade Federal da Bahia e do grupo CEMAC, Cultura Material na Antiguidade Cotidiana. Eu sou Gustavo Gomes e tenho junto comigo para essa entrevista Gabriele Cornelli. Olá, Gabriele. Olá, Gustavo. Olá, Marina. Olá. E Bia de Pauli na produção. Seja bem-vinda, Marina. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, sou eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, né? É um prazer estar aqui com o Gabriele, que é um amigo muito querido de uma longuíssima data. Então, longuíssima data, Marina, longuíssima data. E é um pouco sobre isso que a gente quer conversar, não sobre a nossa amizade de longuíssima data, também poderíamos fazer isso, mas sobre um pouco a tua trajetória, assim, essa jovem pesquisadora, estudante de história, como você construiu o teu percurso acadêmico? Bom, a minha história, né, na verdade, acho que o meu interesse, né, pela história, ele vem desde que eu era pequena, né, eu sempre gostei das aulas de história, mas também gostava de outras coisas, né, de biologia, gostava muito de literatura, mas história era uma das minhas paixões, mas esse meu envolvimento, acho que com a história, ele está também vinculado ao meu envolvimento com esse mundo clássico, né, porque desde pequeno eu venho de uma família italiana, né, de origem italiana, Cavicchioli, Marina Cavicchioli, eu acho que meu nome não nega, né. Não podia ser mais italiano, né? Não. E eu tive muito contato, né, bom, os meus avós eram de origem italiana, e tive, em particular, muito contato com meu avô materno, né, por parte de mãe, o pai da minha mãe, e ele sempre me contava muitas histórias, né, da Itália, e tinha, eu acho que aquele saudosismo, né, aquela questão identitária com a Itália, e ele me contava muito histórias que foram, assim, povoando, né, o meu imaginário. Então, as histórias da loba capitolina, que tinha amamentado os 2 bebês, me contava histórias de Pompeia, aquela cidade, né, que tinha sido soterrada pelo Vesúvio, depois descoberta. Então, aquele mundo clássico e aquela Itália povoaram muito o meu imaginário. Mas eu nunca pensei, né, diferente de muita gente, falava, eu sempre sonhava em ser arqueólogo, eu nunca pensei, de fato, em trabalhar com essas coisas. Mas eu tive a oportunidade de ir visitar minha família na Itália, conhecer a Itália, né, e acabei fazendo uma viagem não só para a Itália, e depois deu aquela famosa mochilada, né, e fiquei mochilando ali pela Europa, fui também para Israel, para a Turquia, e isso me encantou, né? Eu fiquei muito encantada com as coisas que eu tinha visto, e quando voltei para o Brasil, eu falei, não, eu tenho que estudar história, eu quero entender melhor isso tudo que eu vi, mas já tinha uma predileção, né, por essa questão da antiguidade, porque era aquilo que mais tinha saltado aos olhos, chamado minha atenção. Então, foi um pouco por aí que eu resolvi fazer história, né, e quis estudar, mas já com essa paixão pelo mundo clássico. É óbvio que depois a gente começa a estudar e vai percebendo, né, o quanto tem essa criação, esse uso, né, desse passado, a história usada, né, para legitimar as identidades nacionais, e a Itália fez muito isso, né, o fascismo fez muito isso com o mundo romano, mas mesmo entendendo, compreendendo essas coisas, a Roma antiga e esse mundo da antiguidade continua sendo um fascínio para mim. Eu acho que foi um pouco nesse sentido. Quando eu fui estudar história, eu tive o privilégio de estudar com o Funari, né, o Pedro Paulo Abreu Funari, e ele foi um grande incentivador, né. Eu lembro que logo no começo eu fui fazer um seminário, tinha que fazer um seminário no curso, né, de História Antiga do Funari, e aí eu escolhi Pompeia, né, tinha visitado, então, Pompeia, e aí me saí super bem e questionei algumas coisas, e ele me incentivou, né, a continuar e estudar um pouco isso. E na época na verdade, antes, né, quando eu visitei Pompeia, uma das coisas que tinha me chamado muito a atenção foi o fato de que eu fui visitar vários lugares e tinha o famoso Lupanar, né, e depois fui ao Museu Arqueológico Nacional de Nápoles,
E tinha, né, o tal do gabinete secreto, né, e era um lugar que tinham todas essas pinturas, essas esculturas vinculadas à sexualidade. E na época que eu fui, isso foi nos anos 90, ele era fechado ao público. Pois é, era secreto mesmo, né? Não se podia visitar, mas agora está aberto, né, Marina? Agora está aberto, desde o ano 2000, né? Mas também a abertura foi polêmica, o Vaticano se pronunciou contra, dizendo que não importava para os romanos, hoje eles eram obscenos, então não foi tão simples assim, né, essa abertura, mas hoje está aberto. Mas na época aquilo me inquietou muito, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com o Funari, ele me disse, não, então por que você não pensa um pouco por aí, tenta estudar um pouco isso, né, ter algumas publicações, algumas coisas, e aí eu fui indo um pouquinho, né, por esse lado, então fui estudar Pompeia, e fui trabalhar um pouco com essas imagens, né, com essa representação aí da sexualidade, que era, né, depois, né, nos anos 2000 ela foi aberta ao público, hoje todo mundo pode visitar, mas na época que eu comecei a estudar, isso ainda era fechado ao público. Então foi um pouco por aí, né, e vinculando, eu acho, essas histórias meu avô não me contava, né, ele contava outras, mas eu acho que eu juntei nessa inquietação e a questão que me colocava na época, por que a gente não pode estudar isso? Né? Por que a gente tem que sempre estudar as mesmas coisas e por que existem temas relacionados ao passado que a gente não pode estudar? Ainda mais porque eles eram tabus no mundo contemporâneo, eles não eram tabu naquela época. Então foi um pouco essa inquietação que me levou a estudar, né? E queria entender esse mundo que era diferente, que no fundo era diferente, ao contrário do que eu sempre tinha ouvido, ele não era igual, né? Esse povo romano, ele não era igual ao italiano de hoje, exatamente igual. Então, essa identidade, ela tinha algo de forjado, e eu queria entender essa diferença, queria entender qual a relação eles faziam, né, com essa sexualidade, e aí foi um pouco por aí que eu fui desenvolvendo os meus estudos. Marina, e quando foi a primeira vez que você teve lá em Pompeia, assim, que momento que você estava, sei lá, se quiser, que idade você tinha, enfim, conta pra gente um pouquinho. Eu tinha, acho que 18 ou 19 anos, eu não lembro exatamente que mês eu tive, mas enfim, eu tinha 18 ou 19 anos, né? Eu tinha acabado o colégio, estava meio perdida, né? O que eu vou fazer quando eu crescer? Sabe aquela coisa de achava que era uma pressão muito grande ter que definir aquilo que eu ia fazer para o resto da minha vida, né? Como se a universidade definisse, mas era um pouco essa pressão. E na época eu tinha pensado em estudar medicina, né? Eu queria estudar medicina, mas eu estava muito em dúvida, estava muito perdida, e aí eu fui fazer uma viagem e ficar um mês fora, e aí para dar uma relaxada, né? E só que daí eu voltei 11 meses depois, quase um ano depois, né? Eu não voltei para prestar o vestibular e voltei com uma outra cabeça. E na época também, meu pai me chamou muita atenção, meu pai era médico. E aí eu falei, eu queria fazer medicina, que é uma profissão nobre. E aí ele me disse, minha filha, profissão nobre é aquela que a gente faz com paixão e aquela que a gente se dedica de verdade. Então não tem isso. Vai fazer o que você gosta, porque você vai passar pelo menos 8 horas do seu dia se dedicando a isso. Então, a primeira coisa que você deve ter, né, na tua escolha é algo que te dê muito prazer. E eu acho que isso foi, né, um dos motivos que me fez repensar e querer estudar, né, realmente história e esse vínculo com a arqueologia. E hoje eu sou muito grata a isso, porque eu tenho certeza de uma coisa, apesar de todos os pesares que a gente vive, né, em alguns momentos políticos é mais difícil, e fazer pesquisa no Brasil a gente sabe como é, mas eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu tenho essa certeza, assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, e eu acho que isso é muito bom, é um privilégio a gente poder fazer aquilo que a gente realmente gosta, né? Que maravilha, Marina, viva os pais, né, que inspiram, assim, os filhos e as filhas, muito legal, muito obrigado. Eu queria que você nos levasse um pouco para Pompeia. Pompeia, todo mundo conhece, né? Sempre tenho essa impressão, não sei se você até como pesquisadora teve essa impressão de que todo mundo sabe o que aconteceu em Pompeia, todo mundo sabe onde fica Pompeia, etc. Mas no fundo a gente sabe muito pouco, né? Leva a gente para Pompeia, ajuda a gente a entrar nessa cidade.
Nossa, tem tanta coisa para dizer aqui. Então, em primeiro lugar, eu não sei se todo mundo conhece Pompeia, sabe? Apesar de ser muito famoso, ela é considerada, tem vários arqueólogos que consideram o sítio arqueológico mais famoso do mundo antigo. Eu tenho as minhas ressalvas, acho que as pirâmides do Egito são mais, mas ela é considerada o sítio arqueológico mais importante do mundo antigo. E justamente porque a erupção do Vesúvio cobriu de lava e cinzas, né, porque não foi só lava, ele cobriu de cinzas, de lava, a pedra chamada lapilo, né, que na verdade ela é formada pela compactação das cinzas, então ela cobriu essa cidade, né, em 79, depois da Era Comum, né, depois de Cristo, e isso preservou, né, a cidade mais ou menos como ela estava, né, preservou uma série de estruturas, as pessoas que não conseguiram fugir, que ficaram presas na cidade, objetos do uso cotidiano. Então ela é, né, o sítio arqueológico mais rico do mundo antigo, cheio de detalhes, e isso permite que a gente consiga reconstruir uma história que de outra forma acho que não seria possível, né? Então a Pompeia possibilitou a revisão de uma série de informações que a gente tinha desse mundo romano, que vinha pela literatura, e a complementação de uma série de outras informações, principalmente questões da vida cotidiana, porque muita coisa se perde, né, nas narrativas, nos textos escritos. Não necessariamente você vai falar de detalhes da vida cotidiana ou de assuntos talvez considerados para a época sem importância. Então, Pompeia possibilitou isso. É óbvio que, ao contrário, né, do que se coloca, ela não foi preservada exatamente como ela estava, primeiro, porque teve um superaquecimento, algumas estruturas queimaram, algumas pessoas, as próprias pessoas, né, perderam, em Herculano, por exemplo, eles perderam a água do corpo, né, o sangue secou, então, quer dizer, não era igual, né. Depois disso, assim, houve algumas tentativas de tentar recuperar os objetos que estavam lá, né? Algumas pessoas conseguiram escapar, não foram todas, e depois, desde ali, acho que bom, não dá para dizer exatamente que Pompeia se perdeu, isso se diz de um modo geral, mas o pessoal que vivia ali, às vezes ia cavar um poço, encontrava um objeto, um pedaço de mármore, né? Tanto que a história das escavações, ela se dá um pouco dessa maneira. Quer dizer, num primeiro momento, eles vão construir canais de irrigação, e aí descobrem alguns objetos, né, e algumas estruturas da cidade, mas recobrem, porque isso não é importante. Depois, um outro momento, já, isso nos 1500, né, depois, um outro momento, nos 1700, eles começam um camponês vai furar um poço ali, na verdade, em Herculano, né, que é outra cidade que também foi soterrada, e ele descobre umas estruturas de mármore. E ele trabalha esse mármore e vende, e acham esse mármore bonito, e aí resolvem comprar as terras dele para explorar esse mármore, né? Então, você começa aí com uma exploração. Depois é que vão continuar explorando Herculano, depois vão passar para Pompeia. Bom, e é um longo processo, né, de escavação, que no começo se dizia que ele é levado para a recuperação, né, dos objetos. Isso, só para colocar, isso foi o Conde de Eugene que se coloca, né, que foi o primeiro que ele compra essas áreas, depois essas áreas são expropriadas, né, em nome do rei Carlos de Bourbon, e ele vai, então, começar as escavações de Herculano, e depois vai colocar novas escavações, vão procurar novas escavações de Pompeia, dessa região, né, que Herculano, eles não sabem ainda que Pompeia, quando eles começam a escavar Pompeia, eles acham que é Estábia, acham um pouco atrativo no começo, depois voltam, e nesse momento começa, né, o desenvolvimento da arqueologia como um todo e da arqueologia clássica. Mas é um momento conturbado, porque primeiro, assim, as peças são levadas para a coleção do rei,
coleção particular do rei, mas depois ele cria, né, uma academia herculanese de estude, quer dizer, um lugar para estudar esses objetos, faz vir pessoas, né, de Roma, de outros lugares, para poder estudar esses objetos. Então, embora, assim, tenha um pouco esse olhar, né, de que no começo era simples exploração, retirada de objetos, há um certo cuidado, né, nesse processo aí de tentar estabelecer. E as pessoas que estavam a cargo dessas escavações, inicialmente eram militares, mas nem todos pensavam igual. Então, acho que isso é importante também, porque tradicionalmente se dizia, era só, né, retirada, roubo de peças, mas nem todos pensavam igual, da mesma forma. Então, isso é importante, porque tinham aqueles que diziam, não, olha, a gente tem que tomar cuidado, isso aqui é importante. Aí também vem o período, né, do surgimento da antiquária e uma pressão em cima de Pompeia, e aí começa a ter um certo cuidado, né, com esses objetos, com essas coisas que são retiradas. Mas, inicialmente, se retirava, recobria essas estruturas, e vai ser, no período, e aí é bem complicado, né, um período em que vai ser um período de ocupação, né, francesa, com a invasão ali de Napoleão, que vai se dar um maior momento de escavação, né, desse primeiro momento. E ali eles vão escavar, tem todo um projeto de expropriação das terras e de recoberta, e aí vem a nobreza europeia visitar, então é um momento importante. E aí começa a ter um certo cuidado com a preservação, maior cuidado com a preservação, com os estudos, mas tem que lembrar que essa nobreza europeia também, quando ela tem um pouco da formação, né, esses estudos do mundo clássico, do mundo romano, ele faz parte, né, da formação dessa nobreza, então tem um certo destaque, mas então esse é um primeiro momento importante, né, e depois eu diria que um segundo momento também que vai ser importante vai ser durante a unificação da Itália, né, a formação da Itália mesmo, a unificação, em que isso vai ser, né, aquilo que eu falei no começo, dessa legitimação, né, das identidades nacionais, Pompeia vai ser muito usado, né, para formar esse vínculo Itália, né, atual e Roma antiga, né, então Pompeia se vinculava com a Roma antiga, então essas descobertas vão ser muito importantes e vão servir como essa vitrine, né, esse olhar desse passado e essa identidade nacional. E nesse momento, principalmente, vai começar a ter um cuidado, não só com essas grandes estruturas, mas também com como eram que essas pessoas viviam, quem eram essas pessoas. Então, eu diria que esse é um momento que isso vai acontecer. E depois, também com uma figura, né, que é chamada de Amedeo Maiuri. O Maiuri é considerado um dos maiores arqueólogos, né, de Pompeia, polêmico, porque ele teve aí uma certa aproximação com o fascismo, que é um outro momento também, né, em que Pompeia vai ter um grande destaque, mas ele escavou muitas coisas e também trouxe, né, essa coisa da vida cotidiana, bastante presente. Então, Marina, deixa eu te pegar nesse ponto aí, porque a gente precisa fazer um intervalo e a gente volta, inclusive já avisar para os nossos ouvintes que esse é um episódio especial, porque a gente vai falar de um personagem que quase ninguém conhece, eu mesmo e Gabriel não conhecemos. Então eu vou te pegar nesse ponto para a gente voltar falando dessa vida cotidiana e de quem eram essas pessoas. Tá Tudo ótimo. bem? Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental, da Universidade de Brasília. Assine o nosso conteúdo no lugar em que você costuma ouvir os seus podcasts. E não se esqueça de deixar seus comentários. Fique por dentro de tudo o que rola na cátedra em arcai.unb.br. Vou repetir, arcai, com ch.unb.br. Estamos conversando com Marina Cavicchioli. Marina, muito obrigado por voltar aqui depois do intervalo conosco. Estamos falando, na verdade, de Pompeia. Você nos introduziu um pouco a história da arqueologia da cidade, mas a nossa personagem hoje é uma mulher específica, que tem um nome, Eumáquia. Como você chegou, como você escolheu falar dessa mulher? Bom, então, Gabriel, quando você me convidou, né, para vir aqui falar,
você, sabendo que eu trabalho com gênero, me perguntou se eu gostaria de falar de uma mulher, né? E aí eu falei, lógico, né? Mas eu escolhi não falar de uma mulher que fizesse parte, porque tradicionalmente as pessoas falam das mulheres que são ligadas à corte imperial, né? De um modo geral, as mulheres mais conhecidas são aquelas ligadas à corte imperial, né? Então, Agripina, Messalina, ou então o outro lado, né? Ou esse lado, então outro extremo, vamos falar das prostitutas. Então eu quis falar de uma mulher que fosse uma mulher importante, né? Que ela teve um papel de destaque, que ela fosse importante, mas que ela fugisse um pouco desse estereótipo dessas mulheres, né? Vinculadas à corte imperial de alguma maneira, mas que também tivesse um papel importante. E a Eumáquia, ela teve um papel muito importante em Pompeia, né? É interessante porque ela inclusive, ela chega a ser descrita por alguns autores como talvez uma das, ou a personagem mais importante, né, de Pompeia no começo do primeiro século. Então ela tem um destaque muito grande, e o que você disse, muita gente não conhece, né? Tem um artigo, mas ele é do final dos anos 70, que dizia isso. Se ouve falar dos homens de Pompeia, mas pouco dessas mulheres, né? Eu acho que hoje esse quadro tem mudado, né? Os estudos de gênero têm modificado muito, mas é o que vocês mesmos colocaram. Pouca gente conhece, sabe quem foi Eumáquia, e ela teve um papel importante, né, em Pompeia. Então, se Pompeia é tão conhecida, né, achei que seria interessante, então, falar um pouquinho dessa personagem, né, que é uma personagem importante, então, de Pompeia. Marina, deixa eu te perguntar uma coisa, sem querer te interromper, já te interrompendo, mas é uma dúvida, sei lá, que eu tenho, pode ser uma bobagem, mas o que a gente, como é que você, que tipo de registro que a gente tem que permite você dizer, né, Beltrano, fulano, Beltrano, ciclano são importantes ou não? Como é que é isso? O que foi encontrado lá que permite reconstituir a importância dessas pessoas? Não sei se faz sentido. Não, é muito boa essa pergunta. Na verdade, é muito boa, porque eu ia dizer isso, eu ia falar um pouco quem é ela e dizer como é que eu chego nessas informações, né? Então é assim, eu vou falar um pouco quem é ela e aí eu vou te explicando como é que eu chego nessas informações. Então, ela foi uma sacerdotisa pública, né? E aí, pronto, como é que eu sei que ela foi uma sacerdotisa pública? Porque existe uma inscrição de uma estátua que foi feita a ela, e nessa estátua, assim como na tumba dela, também havia uma outra inscrição em que dizia que ela era uma sacerdotisa pública. Então, a gente sabe, através dessa inscrição, que ela foi uma sacerdotisa pública. Não só ela, a gente tem casos de outras mulheres também, né? Então, mas a gente sabe através disso. Ela pertencia a uma família muito rica, a família dos Eumáquia, por causa do nome, e mais uma vez, dessas inscrições. Então, são basicamente duas inscrições que a gente tem, que fica num prédio, que é uma estátua dela, eu já vou falar um pouquinho desse prédio, e a outra que fica no túmulo dela. Então, a gente sabe dessa família, porque a gente tem várias informações. Uma delas, então, como é que a gente sabe? Ela vem de uma família rica, de origem grega, por causa do nome, e aí tem as polêmicas, né? Alguns autores defendem a ideia de que ela vem de uma família de ex-libertos, né, gregos, por causa do nome, e outros vão dizer, não, são gregos que estavam ali, né, na Magna Grécia, provavelmente vieram ali da região de Nápoles, porque foram encontrados alguns vestígios, né, de documentação com o mesmo nome ali, e que depois migrou para Pompeia. A gente sabe que eles eram muito ricos em Pompeia, porque foram encontrados, então, o pai dela, seu produtor, além de vinho, então foram encontradas várias ânforas de vinho com né, do Eumáquia, e elas foram encontradas não só ali na região de Pompeia, mas também na Espanha, na Fenícia, na África, na Grécia, na Gália. Então, sabe dessa exportação de vinho. Então, ele é um Marina, ia dizer exatamente isso. Ela era uma exportadora de vinhos, então, da Campania, é isso? Na verdade, eu não consegui chegar a saber se ela continua. O pai dela, a gente sabe que era, e eu não consegui chegar nessa informação. Eu estou tentando descobrir, mas porque ela herda,
né? A gente sabe que ela é filha, então, por causa da inscrição, nas inscrições sempre se coloca, né, de quem ela é filha. Então, ela é filha do Lúcio Eumáquio, mas eu não consigo descobrir, eu não consigo afirmar que ela dá continuidade, né? Alguns autores defendem que sim, que ela dá continuidade não, aos negócios do pai, outros vão dizer que ela herda apenas a riqueza, né? E por que é difícil? Porque esse material, eles produziam ânforas, ladrilhos, produziam telhas, também foram exportadas para fora de Pompeia. A gente tem o selo do Eumáquio. Então, não dá exatamente para confirmar se ela dá continuidade ou não. E exatamente para afirmar, bom, ela ou em algum outro irmão que não aparece, então não dá para ter essa certeza, né? Eu estou tentando procurar mais informações, e aí como são essas informações? Um pouco tentar descobrir, bom, essas ânforas que foram encontradas de vinho, a gente tem uma datação, mas também essa datação não é super precisa, então seria do período que ela viveu, né? Como é que a gente sabe, mais uma vez, qual é o período que ela viveu? A gente sabe porque ela manda construir, né? Ela constrói, é o que dá um pouco da importância dela, ela vai mandar construir um grande... ela constrói no Fórum de Pompeia um grande edifício, né, que hoje leva o nome dela, né, edifício de Eumáquia, e é um dos edifícios mais imponentes de Pompeia, mais impressionantes. Ele fica no fórum da cidade, e provavelmente na época que ele foi construído, ele era o mais imponente, né, de toda Pompeia. E ele é construído entre o ano 2 e 3, né, do primeiro século. E aí, quer dizer, e ela custeia, né, vem uma inscrição que ela diz, então, que ela manda construir, ela paga, né, a construção desse edifício, e aí ela consagra o edifício em nome do filho, a gente só tem o M, né, Numistius Fontus, e a Concórdia Augusta e a Pietas, que seriam as personificações de Lívia, né? E por que ela faz isso? Você acredita que ela faz isso para, com isso, alavancar a carreira política do filho? Então, a gente mais ou menos pode imaginar que ela já é, né, ela já é órfã, o pai já morreu, ela já herdou isso, ela está alavancando a carreira do filho, então a gente mais ou menos, né, eu estou tentando mais ou menos imaginar que idade ela tem. Então, eu vou imaginar que ela vai ter não menos do que uns 40 anos de idade, né, nessa época. Então, aí vai mais ou menos tentando ver que época que ela viveu. Então, ela constrói o maior edifício de Pompeia, ou um dos maiores, né, um dos mais imponentes, e ele é cheio de detalhes. Ela tenta, de alguma maneira, se vincular, né, a Lívia, então criar esse lado para o filho. E também ela é patrona, né, benfeitora de uma corporação, né, dos Fulones, e eles trabalhavam com os tecidos com a lã, né, então eles lavavam, secavam, embranqueciam, então ela seria patrona. E algumas pessoas dizem que ela seria também, na verdade, ela geria um grande comércio. A gente sabe que o marido dela é de uma família que tinha, né, no Mistro, eles tinham produção, né, de lã, e eles criavam, né, gado para pastagem, e lã e couro. Então, em Pompeia, o marido, enquanto vivo, e talvez ela junto, né, teria gerido um grande negócio também de lã e de couro. Então, o que se acredita é que ela teria assumido esse negócio, né, no momento em que o marido morre, ou na verdade, junto com ele, né, já estaria, né, trabalhando junto com ele na gestão disso tudo. É interessante, porque eu acho bem interessante dela, então, quer dizer, ela seria que alguns termos, né, que são usados, uma grande empreendedora, né, uma grande gestora. Então, eu acho bastante divertido esses termos, né,
né, capitano de indústria, esse tipo de termo que é usado para descrever. E é interessante porque... Maria, deixa eu te perguntar, desculpa. Uma coisa que justamente está me intrigando. Esse papel, né, que está sendo colocado e que vocês vão colhendo, né, e percebendo em relação à Elmáquia, era comum ter mulheres exercendo esse tipo de função? Porque a impressão que a gente costuma ter é que, na verdade, sempre tem um homem, né, envolvido em algum lugar, né? Você mencionou o marido, né? Tipo assim, ou realmente isso era uma coisa comum, ou realmente ela se destaca nesse sentido, e que impacto que isso pode ter, enfim, para o lugar, né? Isso, sei lá, poderia causar alguma inveja, algum problema, enfim, não sei. Você me pergunta também, de novo, não sei se faz sentido. Claro. Não faz sentido. Sim e não. Na verdade, ela parece ter sido uma das mulheres mais ricas, né? Porque ela constrói esse prédio, constrói a tumba dela. E a tumba dela também é uma das mais suntuosas, né? Que foi construída em Pompeia. Então, a gente se dá conta de que ela paga, né? Ela, enquanto mulher. Então, então a gente percebe que ela era realmente um destaque. Mas ela não é o único caso. Né? Ela não é o único caso, ela é talvez a mais rica, por assim dizer, né? Mas ela não é o único caso, a gente tem vários outros casos, né, de mulheres que doam coisas, então ela constrói esse prédio, ela doa para a cidade, esse prédio, mas tem outros casos, tem um caso de uma sacerdotisa, uma outra sacerdotisa chamada de Mâmia, tem o caso de uma outra mulher chamada de Júlia Félix, né, Júlia Félix, que ela constrói, ela tem um grande prédio e ela divide, começa a alugar quartos, alugar banhos. Então, aqui a gente está falando de mulheres de elite, né? Então, isso não é só de Pompeia, não era incomum em Roma, né, essas mulheres de elite doarem coisas para as cidades, né? Não era incomum. Mas a gente sabe que não necessariamente essa doação ela é desvinculada de alguma coisa. Nesse caso, muito provavelmente se acredita que a tentativa da carreira, né, do filho. Mas a gente tem outros casos, né? Era muito comum também mulheres que apoiavam candidaturas políticas. Em Pompeia a gente vê tem várias inscrições parentais de mulheres que apoiam candidatura política de homens. A gente tem mulheres que estão gerindo outros negócios, tabernas. Tem um caso que eu acho bem interessante, que é uma mulher em Pompeia, que chamada de Esperata, que alguns arqueólogos acreditam que talvez ela fosse uma médica, porque em um dos locais que encontraram objetos, né, que são considerados de uso médico, tinha um dos objetos que estava gravado esse nome. Então, há uma possibilidade, né, de que tivesse essa mulher que fosse médica, obstetra ou médica em geral, porque tinham mulheres... Isso é extraordinário, Marina, isso é absolutamente extraordinário. Seria fantástico se você pudesse provar, de fato, esta relação da mulher com a medicina pública, exercida publicamente, porque nós sabemos que no privado isso era exercido normalmente, né? Mas como então, profissão, né? A gente tem, na verdade, alguns casos, em alguns epitáfios, a gente tem, né, falando ali, inclusive na região, não em Pompeia, tá? Mas ali na região, falando de mulheres médicas, né? Então a gente tem, não é um caso isolado, esse de Pompeia. O que a gente não consegue afirmar é se, esse caso é uma polêmica, né? Ela era uma mulher médica ou não. Mas não é um caso único. Eu acho que é importante dizer que não é um caso único. E eu acho que a cultura material tem trazido muito essas informações, né? Então... Era exatamente isso, Marina, que eu queria te perguntar. Em que sentido você acha que a especificidade, talvez, a chance especial que Pompeia está dando para os pesquisadores da cultura material, revelaria, eu não sei, essa é de fato uma dúvida, revelaria talvez uma faceta dessas relações de gênero que normalmente não seria esperada? Você acha que tem a ver com Pompeia isso? Olha, Gabriele, eu acho que Pompeia contribui, né? Mas eu acho que o mais importante, na verdade, é essa mudança de olhar, né, para essas relações de gênero, e não só essa descoberta.
porque, é o que eu falei, essas coisas existem em Pompeia, existem algumas coisas fora dela. É óbvio que Pompeia tem muito mais. Então, a gente tem aquilo que eu falei. Tem outras coisas, tem mulheres que são taberneiras, né? Tem mulheres que são... Tem as prostitutas, né? Aquilo que é bem famoso. O que eu acho é que Pompeia tem o caso clássico, né, das posições sexuais, né, tem o Sêneca criticando, né, acho que esse caso, ele critica, né, as mulheres não podem ficar por cima dos homens, isso é contra a natureza, e aí quando a gente olha, né, as posições sexuais em Pompeia, a gente vê que a mulher está por cima, né, em várias posições sexuais. Então, eu acho que são outros discursos que estão aparecendo. Então, eu acho que nesse sentido, a Pompeia, sem sombra de dúvidas, ajuda a repensar, né? Pompeia, por exemplo, tem Vênus, né, como a grande deusa protetora da cidade, e não Marte, né? E a gente sabe que Marte e Vênus são amantes. E tem uma pintura que eu gosto muito, né, da Casa de Vênus na Concha, Casa de Vênus em Conquista, e que ela tem uma pintura enorme de Vênus. E aí do lado tem uma de Marte pequenininha, sem graça. Eu falei, ele com essa cara de babaca olhando para ela, né? Então, é interessante que a gente pensa também, Pompeia é uma cidade, esse é o meu olhar, né, para isso, mas Pompeia é uma cidade que vive muito do comércio. Então, você não vai cultuar Marte, que é o deus da guerra, você vai cultuar Vênus, você vai cultuar, né, e Vênus é a deusa protetora da cidade, porque aí tem a ver com a própria história, né, de quando ela é fundada como colônia, de Pompeu, ela protegia a família de Pompeu, mas enfim, é um outro olhar, né, eu acho que sem sombra de dúvidas, essa mudança de olhar. O que eu só acho complicado é, assim, às vezes a gente escuta, né, algumas críticas, então, por exemplo, eu ouvi recentemente, esses arqueólogos, eles eram antifeministas. Eu acho muito complicado usar um termo desses, porque, na verdade, são pessoas que estão preocupadas com outras questões, né? E quando eu estava relendo Mayuri, é o que eu falei, ele vai falar bem dessas mulheres, né? Então, a gente vai dizer, olha, ele é antifeminista, né? Eu acho complicado. Então, eu acho que é uma mudança de olhar, em primeiro lugar, para dizer, olha, agora a gente vai valorizar essas relações, mas, sem sombra de dúvidas, essa possibilidade de encontrar esses materiais nos faz, né, nos dá subsídios para repensar isso tudo. Então, acho que são as duas coisas juntas, né? Agora, sem sombra de dúvidas, não dá para dizer que necessariamente todos os arqueólogos que passaram por ali negligenciaram essas mulheres, porque não é verdade, né? Muitos deles, desde o começo, desde 1870, tem algumas coisas, quando se descobre, né, a casa de Júlia Félix, por exemplo, eles já estão falando, olha, né, essa mulher está fazendo isso. Então, eu acho que não dá para ser assim tão pão, queijo, né? Dizer, olha, não existiam esses estudos. Talvez não existiam estudos com esse recorte específico, como a gente tem feito hoje, tentar recuperar. Mas eu acho que a historiografia não foi dando muita bola, né? Mas, sem sombra de dúvidas, essa cultura material, ela compõe, né, um corpus documental muito rico. E eu acho que, principalmente quando a gente cruza, né, esse corpus documental com a literatura escrita, então a gente, né, amplia muito, porque tem coisas que aparecem, essa coisa das mulheres médicas, ela aparece em Varrão, então não é algo que nunca apareceu, né, mas aparece e depois não se fala muito, mas está lá, né, então eu acho que ela reforça, eu diria, né, ela traz outras informações, e às vezes ela contradiz também, como esse caso que eu citei do Sêneca, né, então não necessariamente a cultura material, ela confirma aquilo que está no texto escrito, algumas vezes ela vai por um outro caminho. Marina, eu vou ter que terminar agora, que bom que a gente conseguiu chegar numa conclusão, queria que você... Espero que você volte outro dia para a gente falar de mais dessas mulheres. Acho que tinha muita coisa para a gente conversar, né? A gente achou que ia conseguir avançar em mais coisas, mas enfim. Eu queria te fazer só uma última pergunta rápida, que a gente sempre faz para os nossos convidados, onde que os nossos ouvintes podem encontrar você, o seu trabalho, enfim, o grupo, né, do qual você faz parte nas redes, enfim, para poder
procurar mais informação? Bom, a gente tá no YouTube com algumas agora tendo que se adaptar a essas novas modalidades. Tem o canal, nosso canal no YouTube, tem um site na internet e também, bom, para quem quiser, eu posso disponibilizar meu e-mail. E é isso. Tudo bem, a gente pode colocar lá na conclusão, na descrição do episódio, quando sair. Marina, queria te agradecer muito obrigado por ter aceito o convite, foi muito legal, e a gente precisa saber, a gente quer aprender ainda muito mais. Muito obrigado. Obrigado, Marina. Sou eu quem agradece, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, falando de um tema tão gostoso quanto esse. Um abraço aí para todo mundo. Este foi o episódio número 13 do podcast Arcai. Hoje falamos sobre Eumáquia com a professora Marina Cavicchioli. Agradecemos a sua audiência. Nossa próxima personagem será Safo, sobre quem conversaremos com a Letícia Ouro, professora do Colégio Dom Pedro II. Até lá! Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Gabriele Cornelli e Gustavo Gomes. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. Assine o Podcast Arcai no seu agregador favorito e deixe sua avaliação. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br. Até a próxima!